Naquela tarde, tudo parecia comum, simples, rotineiro, como qualquer outro dia em nossa casa. Eu estava na cozinha preparando o café, enquanto ele, meu marido, assistia televisão na sala. O aroma do pão recém-tostado se misturava ao som suave do noticiário, criando a sensação de um lar tranquilo, estável, seguro. Mas às vezes, a vida gosta de escolher momentos assim, aparentemente inofensivos, para virar tudo do avesso. Quando ouvimos a campainha tocar, não imaginávamos que aquele som seria o marco de um antes e um depois definitivo em nossa história. Abri a porta, achando que seria um vizinho, talvez alguém vendendo alguma coisa. Mas não, era uma menina, talvez 12, 13 anos, sozinha, segurando uma mochila pequena, como quem carrega o mundo inteiro nas costas. Seus olhos procuravam algo, alguém. E quando ela falou, a voz saiu baixa, trêmula, porém cheia de certeza. Eu estou procurando meu pai. O nome dele é Carlos. Meu coração gelou. Meu marido levantou da sala devagar, como se o tempo tivesse desacelerado. Eu virei o rosto para ele esperando uma explicação. Ele parou, empalideceu, e naquele instante eu soube, antes mesmo de qualquer palavra, que ela falava dele, que ele sabia quem ela era, que havia uma história inteira que nunca chegou até mim. O silêncio que dominou a sala parecia um peso tangível. Era como se cada segundo se estendesse por quilômetros. A menina entrou devagar, e meu marido, sem qualquer negação ou surpresa, apenas abaixou a cabeça. A postura dele falava mais do que qualquer confissão poderia expressar. Eu observava, tentando compreender o que estava acontecendo, enquanto a menina se sentava no sofá e segurava firme a mochila contra o peito, como se aquilo fosse tudo o que ela possuía de segurança. Meu marido respirou fundo, sentou-se ao lado dela e disse seu nome. Não foi uma pergunta. Foi um reconhecimento, uma aceitação. E então ele disse palavras que eu jamais me prepararia para ouvir. Ela é minha filha. Aquelas 4 palavras atravessaram meu peito como um impacto seco. Não havia gritos, não havia lágrimas, não havia brigas, apenas um silêncio pesado. Eu tentava entender, mas minha mente parecia prender-se a fragmentos. Quantos anos ela tem? Com quem ele teve essa filha? Será que foi antes da gente? Durante? Por que ele nunca contou? Eu olhava para ele, tentando encontrar alguma verdade no rosto que eu achava que conhecia tão bem. Mas tudo parecia estranho, distante, como se um estranho tivesse acabado de entrar na minha casa. A menina começou a falar sobre como chegou até ali. Disse que havia crescido acreditando que não tinha pai, que sua mãe nunca falava sobre isso e evitava o assunto sempre que ela perguntava. Mas um dia, após uma briga, a mãe acabou revelando um nome: Carlos, e uma cidade. A partir dali, aquela criança começou uma jornada que nenhuma criança deveria precisar enfrentar sozinha. Pegou o ônibus, perguntou para desconhecidos, arriscou-se com coragem e medo misturados. Quando ela contou que estava dormindo em rodoviária para economizar o pouco dinheiro que tinha, meu coração se partiu, mesmo antes de processar a revolta que eu sentia. Era impossível não vê-la como alguém injustiçada pela vida. E ainda assim, dentro de mim, uma tempestade explodia. Eu queria sentir empatia, queria acolher, mas queria também respostas, explicações, verdades inteiras. Olhei para meu marido e vi um homem que parecia pequeno, encolhido, derrotado. Ele não tentou se justificar, não tentou suavizar, apenas admitiu. Disse que sabia da existência da filha, mas que nunca teve coragem de enfrentar, que achava que o passado tinha ficado no passado, que jamais imaginou que ela apareceria. E foi nesse momento que eu percebi o tamanho da fratura invisível que existia entre nós e que eu nunca soube que estava ali. Enquanto ela falava, eu tentava lembrar de todas as vezes em que perguntei ao meu marido sobre seu passado, sobre seus relacionamentos anteriores, sobre suas histórias.
Ele sempre foi vago, sempre desviava, dizia que eram coisas que não importavam mais. E eu, acreditando na confiança que deveria existir entre quem compartilha uma vida, nunca pressionei. Agora, cada resposta vaga parecia uma mentira revestida de gentileza. Cada silêncio parecia cálculo. Eu não sabia se estava mais ferida pela existência da menina ou pela omissão que durou anos. A criança, apesar de ser o centro da revelação, não tinha culpa. Ela era fruto de histórias mal resolvidas. Ela era só alguém procurando um lugar para pertencer. E eu olhava para ela e via uma parte do meu marido que nunca me foi oferecida. Uma parte que foi escondida, guardada, trancada. Uma parte que agora se infiltrava na minha casa sem pedir permissão, mas que, ao mesmo tempo, não tinha para onde mais ir. Eu sabia que estava diante de algo que mudaria nossas vidas de forma irreversível. Não era apenas uma verdade revelada, era uma família desorganizada tentando se formar em meio ao caos. Decidimos que a menina ficaria conosco por alguns dias, até entendermos o que fazer. Preparar um quarto para ela foi uma experiência estranha. Enquanto eu arrumava lençóis e procurava travesseiros, me pegava perdida em pensamentos. Como construir acolhimento enquanto meu próprio coração estava sangrando. Eu queria ser generosa, mas também queria gritar. Queria abraçar aquela menina e, ao mesmo tempo, exigir explicações que ela não poderia me dar. Meu marido circulava pela casa como alguém que carrega a culpa nos ombros, tentando ajudar, tentando se aproximar da filha, mas claramente sem saber como. Era como assistir duas pessoas que se amam, mas que nunca aprenderam a se reconhecer. Quando a noite caiu, a casa inteira parecia suspensa no ar. Eu deitei na cama e fiquei olhando para o teto, esperando que a dor se acomodasse em algum lugar. Mas ela não fez isso. Ela se espalhou, dominou, ocupou cada espaço de mim. E eu percebi que aquela seria apenas a primeira noite de muitas em que eu aprenderia a olhar para minha própria vida como se fosse a história de outra pessoa. Uma história que eu nunca escolhi, mas que agora precisava viver. Na manhã seguinte, acordei antes de todos. A casa estava silenciosa, e aquele silêncio tinha um peso diferente, como se dissesse que estávamos pisando em um terreno desconhecido. Fui até a cozinha e comecei a preparar o café, mas minhas mãos pareciam agir no automático, enquanto minha mente buscava desesperadamente uma lógica para tudo aquilo. Quando ouvi passos leves, vi a menina, ainda com a roupa do dia anterior, parada perto da porta, sem saber se podia ou não entrar. Era como se ela tivesse medo de ocupar espaço, medo de existir demais. Eu ofereci café, pão, um sorriso que saiu mais frágil do que eu gostaria. Ela agradeceu com uma educação que não era esperada de alguém tão nova que passou por tanto. Meu marido apareceu logo depois, e a maneira como ele olhou para ela carregava uma mistura de remorso, carinho contido e uma tentativa de recuperar o tempo que nunca foi vivido. A menina perguntava coisas simples. Qual era nosso sobrenome? Como era a escola da região? Como chamávamos o nosso cachorro que ela viu na foto da geladeira? Perguntas que, para nós, eram triviais, mas para ela eram como tentar aprender um idioma novo. O idioma de pertencer. E eu observava, respirando fundo, tentando entender se eu estava pronta para participar dessa nova história. No decorrer do dia, coisas pequenas começaram a revelar o tamanho da ferida que todos estávamos carregando. A menina hesitava antes de sentar no sofá, como se estivesse esperando permissão. Ela perguntava se podia pegar um copo d'água, como se qualquer movimento fosse um favor. E cada gesto desses me fazia perceber a falta de cuidado e segurança que ela teve até ali. Meu marido tentava se aproximar, contava histórias antigas, falava sobre seu trabalho, perguntava sobre a escola dela. Mas havia sempre um intervalo, uma pausa, um espaço cheio de tudo o que ele não viveu ao lado dela.
Era como observar duas pessoas construindo uma ponte improvisada acima de um abismo profundo. Eu assistia tudo e sentia uma dualidade crescer dentro de mim. Parte de mim queria que eles se encontrassem, que ela tivesse um lar, que ele pudesse reparar o erro de uma vida. Mas outra parte, profunda e ferida, queria entender por que ele achou que eu não merecia saber. Por que ele achou que essa verdade poderia ser escondida? Por que ele confiou mais na conveniência do silêncio do que na força da nossa relação? E essa pergunta era como uma lâmina cega. Não cortava de uma vez, mas desgastava até doer. À tarde, finalmente decidi conversar com ele a sós. Fomos até o quarto, fechamos a porta e, por um momento, apenas nos olhamos. Eu queria perguntar tudo, queria respostas diretas, mas as palavras ficaram pesadas demais para sair de imediato. Ele começou falando primeiro. Disse que a mãe da menina foi alguém que ele conheceu antes de mim, em uma fase da vida em que ele era irresponsável, perdido, fugindo de tudo que exigia maturidade. Disse que, quando soube da gravidez, tinha medo. Medo de assumir, medo de não saber ser pai, medo de repetir erros que ele mesmo viveu na infância, e em vez de enfrentar, ele escolheu fugir. Depois, a vida mudou. Ele me conheceu, descobriu em mim um lugar seguro e acreditou que o passado não teria força para alcançá-lo. Mas o passado não desaparece. Ele espera, silencioso, até encontrar uma porta para entrar. Eu ouvi tudo sem interromper. E quando ele terminou, eu perguntei apenas uma coisa: por que você não confiou em mim? Ele não respondeu de imediato. Apenas abaixou a cabeça. E naquele silêncio, eu entendi que talvez nem ele soubesse. Às vezes, o erro não nasce da maldade, mas da covardia. Naquela noite, preparei um espaço para a menina dormir no quarto de hóspedes. Quando entrei para desejar boa noite, vi que ela estava segurando uma fotografia dobrada. Perguntei se podia ver. Era uma foto antiga, meu marido ainda jovem, com um sorriso que eu já não via há muito tempo. A mãe dela estava ao lado, segurando uma barriga visivelmente grávida. A menina me olhou e disse que sua mãe sempre guardou aquela foto, mas nunca explicou nada. Disse que ela sempre sentiu que havia uma parte dela perdida em algum lugar do mundo, e que encontrar o pai não era sobre preencher um vazio com alguém perfeito, mas sobre responder perguntas que ficaram presas por anos dentro dela. Quando ela disse isso, percebi algo. Ela não veio exigir nada. Não veio exigir amor, casa, acolhimento. Ela veio buscar uma resposta existencial, saber de onde veio. E isso é algo que ninguém pode negar a uma criança. Eu sentei ao lado dela e apenas fiquei lá, em silêncio. Às vezes, estar presente é a única linguagem possível para a dor. Quando voltei para o meu quarto, a casa estava completamente quieta. Meu marido estava deitado, mas acordado, olhando para o teto, do mesmo jeito que eu fiz na noite anterior. Eu me deitei ao lado dele, mas havia um espaço entre nós que antes não existia. Não era físico, era invisível e ainda assim enorme. Ficamos ali, em silêncio, respirando juntos, mas separados por todas as palavras não ditas. Ele tentou segurar minha mão, mas eu hesitei. Não porque eu não o amasse, mas porque naquele momento eu precisava sentir a dor para entender o que fazer com ela. Algumas feridas precisam ser sentidas para que possam cicatrizar. E eu sabia que a partir daquele dia, nossa história já não seria mais a mesma. Não porque tudo acabou, mas porque tudo recomeçou de um jeito que eu nunca escolhi. Uma família havia se expandido, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava aprendendo a se reconstruir. Os dias seguintes foram uma tentativa constante de equilíbrio. A menina estava se acostumando à rotina da casa, à comida servida nos horários, ao som da TV durante o jantar, à forma como dobrávamos as toalhas e à maneira como dávamos boa noite.
Cada pequeno detalhe era novo para ela. E, enquanto isso, meu marido tentava se aproximar, mas sempre com cuidado, como quem se aproxima de algo frágil demais para suportar qualquer movimento brusco. Ele perguntava sobre suas matérias favoritas na escola, sobre seus desenhos preferidos, sobre o que ela sonhava em ser quando crescesse. E ela respondia, às vezes tímida, às vezes animada, como uma flor que abre e fecha as pétalas conforme o sol aparece e desaparece. Eu observava tudo com um misto de ternura e tristeza. Ternura porque era impossível não se enternecer com aquela tentativa de reencontro. Tristeza porque aquele laço estava sendo criado agora, quando poderia ter existido desde sempre. Eu me perguntava quantos aniversários ele perdeu. Quantas noites ela chorou sem saber o nome do pai. Quantos momentos ficaram presos no tempo, como fotografias que nunca foram tiradas. E ainda assim, a vida estava oferecendo agora uma chance, mesmo que tardia. Uma tarde, enquanto lavava a louça, ouvi risadas vindo da sala. Risadas espontâneas, soltas, vivas. Quando me aproximei, vi os dois jogando um jogo de cartas, e a menina ria tanto que chegou a lacrimejar. Meu marido também ria, mas havia algo diferente naquele riso. Era um riso que carregava arrependimento, saudade acumulada, uma felicidade que veio tarde demais, mas ainda assim verdadeira. Eu fiquei ali parada, olhando a cena como se fosse espectadora da minha própria vida. Eu queria me sentir incluída, mas havia algo dentro de mim que ainda não tinha encontrado lugar para respirar. Era como se eu estivesse assistindo uma família se formar ao meu lado. Mas eu ainda não sabia qual era meu papel dentro dela. Senti uma lágrima escorrer, silenciosa, não de ciúme, não de rejeição, mas da compreensão de que amar também é aprender a ceder espaço. Amar nem sempre é estar no centro. Às vezes é ser o chão onde outros aprendem a caminhar. E eu não sabia se eu estava pronta para isso, mas sabia que precisava tentar. Porque, apesar da dor, aquela menina não tinha culpa de nada do que aconteceu antes. Mesmo assim, houve momentos de ruptura. Certa noite, enquanto guardávamos a louça do jantar, eu finalmente perguntei ao meu marido: se ela nunca tivesse aparecido, você teria me contado algum dia? Ele parou, com um prato ainda molhado nas mãos. Seus olhos encontraram os meus com uma sinceridade que doeu mais do que qualquer mentira poderia doer. Eu não sei, ele respondeu. Não havia justificativa. Não havia explicação elaborada. Apenas a verdade crua. E essa verdade caiu entre nós como um peso difícil de carregar. Não era sobre a filha. Era sobre nós dois. Sobre confiança. Sobre transparência. Sobre a base da vida que construímos juntos. Naquele momento, percebi que o que doía mais não era a existência da menina. Era o fato de que a história da nossa família tinha sido construída sobre omissões que eu desconhecia. E agora eu teria que aprender a viver com elas, sem deixar que elas definissem quem eu era ou quem eu queria ser. No dia seguinte, decidi levar a menina para comprar algumas roupas novas. Não porque as dela não servissem, mas porque eu queria mostrar, de alguma forma, que ela não estava de passagem. O caminho até a loja foi silencioso no começo, até que ela perguntou com a voz baixa: Eu estou atrapalhando vocês? Eu parei na calçada, respirei fundo e me agachei para ficar na altura dela. Disse que ela não estava atrapalhando, que às vezes a vida só chega de formas inesperadas e que a gente precisa aprender a respirar dentro delas. Ela ficou em silêncio por um instante e então me abraçou. Foi um abraço leve, desajeitado, mas cheio de significado. Ali, eu entendi que não era só eu que estava aprendendo a viver aquilo. Ela também estava. Ela estava aprendendo o que era ter uma casa que a recebia. E naquele abraço, senti que talvez existisse um caminho, mesmo que lento, mesmo que cheio de cicatrizes, onde nós duas pudéssemos caminhar lado
Quando voltamos para casa, meu marido estava na porta esperando. Ele sorriu ao vê-la com as sacolas e perguntou como tinha sido. Ela começou a falar empolgada sobre as roupas, sobre uma blusa que ela achou bonita, sobre um tênis que serviu perfeitamente. E ele ouviu cada palavra como quem recebe um presente precioso. Eu os observei e senti algo diferente daquela dor inicial. Não era a aceitação total, mas era o começo dela. Eu sabia que ainda haveria dias difíceis, conversas profundas, choro contido, noites silenciosas. Mas também sabia que aquela história estava sendo escrita agora, e que eu fazia parte dela, mesmo que não da forma que imaginei um dia. Às vezes, a vida não nos pergunta se queremos mudar. Ela muda. E cabe a nós decidir se resistimos até quebrar, ou se aprendemos a dobrar, sem perder quem somos. Com o passar das semanas, a rotina foi encontrando um ritmo próprio. A menina começou a frequentar a escola do bairro, e no primeiro dia, ela voltou contando detalhes mínimos, como o cheiro das salas, o som do sinal, o sorriso da professora de português. Pequenas coisas que, para qualquer outra criança, seriam comuns, mas que para ela eram como nascer de novo. Eu e meu marido fomos nos ajustando a esse novo cenário, ainda tropeçando em silêncios, ainda aprendendo onde pisar sem ferir. Às vezes, enquanto ele conversava com ela, eu me pegava lembrando de como sempre imaginei que construiríamos uma família. Eu imaginava tudo planejado, decidido, escolhido. Mas a vida raramente segue os planos que traçamos com tanto cuidado. E aos poucos, eu percebi que havia beleza em aceitar o inesperado. Não a beleza idealizada dos filmes, mas a beleza crua da realidade, onde as coisas são imperfeitas, desalinhadas, incompletas, mas reais. Eu olhava para os dois juntos e sentia algo crescer dentro de mim, algo que vinha de um lugar profundo e silencioso. A compreensão de que amar também é receber aquilo que a vida entrega, mesmo quando ela chega de forma abrupta. Com o passar das semanas, a rotina foi encontrando um ritmo próprio. A menina começou a frequentar a escola do bairro, e no primeiro dia, ela voltou contando detalhes mínimos, como o cheiro das salas, o som do sinal, o sorriso da professora de português. Pequenas coisas que, para qualquer outra criança, seriam comuns, mas que para ela eram como nascer de novo. Eu e meu marido fomos nos ajustando a esse novo cenário, ainda tropeçando em silêncios, ainda aprendendo onde pisar sem ferir. Às vezes, enquanto ele conversava com ela, eu me pegava lembrando de como sempre imaginei que construiríamos uma família. Eu imaginava tudo planejado, decidido, escolhido. Mas a vida raramente segue os planos que traçamos com tanto cuidado. E aos poucos, eu percebi que havia beleza em aceitar o inesperado. Não a beleza idealizada dos filmes, mas a beleza crua da realidade, onde as coisas são imperfeitas, desalinhadas, incompletas, mas reais. Eu olhava para os dois juntos e sentia algo crescer dentro de mim, algo que vinha de um lugar profundo e silencioso. A compreensão de que amar também é receber aquilo que a vida entrega, mesmo quando ela chega de forma abrupta. Com o tempo, comecei a me aproximar da menina de um jeito mais natural. Não mais como quem tenta preencher um espaço, mas como quem oferece presença. Começamos a cozinhar juntas. Ela gostava de aprender receitas novas e se encantava com o simples ato de medir farinha ou mexer uma panela. Conversávamos sobre coisas pequenas, a escola, os desenhos na TV, os sonhos simples de uma adolescente que ainda estava descobrindo o mundo. Nessas conversas, ela começou a confiar em mim, e eu comecei a entender que o meu papel não era ser substituta de ninguém, mas ser alguém que estivesse ali, firme, constante, como o calor de uma cozinha acesa numa manhã fria, como uma porta que permanece aberta. E foi nesse processo silencioso, feito de gestos pequenos e repetidos, que eu percebi que meu coração, antes ferido e desconfiado,
estava encontrando espaço para a acolher. Não porque eu tinha esquecido a dor, mas porque eu aprendi a conviver com ela sem deixar que ela definisse o futuro. Meu relacionamento com meu marido também começou a se reconstruir, mas de um jeito lento, às vezes doloroso, sempre consciente. Conversamos mais, desta vez com menos medo do que o outro poderia pensar. Ele entendeu que o silêncio que manteve por tantos anos não era apenas uma ausência de palavras, mas uma ausência de confiança. E eu entendi que, embora a dor fosse legítima, eu tinha escolha. Eu podia transformá-la em distância ou em caminho. Escolhi o caminho. Mas não foi um perdão imediato. Não foi um apagar do passado. Foi um pacto de sinceridade. De agora em diante, tudo seria dito. Tudo seria enfrentado. Nada mais seria escondido debaixo do tapete das conveniências. Foi um acordo construído com mãos trêmulas, mas firmes. E com o tempo, esse acordo se tornou mais forte do que qualquer ilusão de perfeição que um dia eu tivesse desejado. Porque a verdade, quando compartilhada, pode doer, mas ela também cura. Hoje, quando olho para nossa família, porque sim, agora somos uma família, eu não vejo uma história linear, limpa ou previsível. Vejo cicatrizes, vejo remendos, vejo partes que se encaixaram tardiamente, outras que talvez nunca se encaixem totalmente. Mas também vejo afeto, vejo cuidado. Vejo 3 pessoas que decidiram, cada uma do seu jeito, não desistir umas das outras. A menina agora ri com mais constância. Meu marido aprendeu a ser pai, não pelo manual, mas pela presença. E eu aprendi que o amor nem sempre chega como um presente embrulhado. Às vezes, ele aparece na porta, cansado, com uma mochila pequena e os olhos cheios de perguntas. E cabe a nós decidir se deixamos entrar. Nós deixamos. E foi assim que não apenas a vida mudou, nós mudamos junto com ela. Se essa história te tocou, espera só para ver a próxima. Cada semana, uma nova história real, intensa, verdadeira, impossível de esquecer. Então se inscreve agora e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai te surpreender.